Bom, na última aula nós chegamos nessa fórmula aqui, nós trabalhamos, tomamos a derivada covariante em relação a μ um vetoral A sigma. Primeiro aplicamos o ni, depois o mi, fizemos ao contrário e chegamos nessa bela fórmula onde nós definimos esse objeto como tensor de Riemann. Não vou escrever ele aqui. E eu disse que esse objeto aqui, na verdade, já tinha definido antes. Isso aqui, vou escrever maior, vou escrever pequeno, que é o tensor de torção. E vamos ver o seguinte: o tensor de Riemann está multiplicado pelo próprio vetor. Já o tensor de torção está multiplicado pela derivada, certo? Primeira observação: na relatividade geral, a torção é nula. Na teoria de Einstein, a variedade não tem torção. Nas chamadas variedades riemannianas, a torção é nula, certo? Então não tem esse termo. O que o tensor de Riemann te diz? Ele te dá informações sobre a curvatura da variedade. Toda a informação da curvatura na variedade vai estar embutida no tensor de Riemann. E isso pode se mostrar, mas eu não vou mostrar, até porque eu não sei mostrar, é que se Riemann, eu vou escrever aqui, Riemann, de tensor de Riemann, for zero, então não tem curvatura, o espaço é plano, a variedade é plana. Agora, o que é a variedade ser plana? Isso aqui, quando a gente fala as coisas, a gente tem que pensar se isso já foi definido ou não, certo? Bom, a gente tem uma ideia do que é uma variedade plana, o espaço euclidiano é plano, o cilindro é plano, apesar de não parecer plano, mas ele é plano, intrinsecamente plano. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. E se o espaço é plano, o tensor de Riemann é zero. Se o tensor de Riemann for diferente de zero, ele é curvo. A torção vai me dizer outra coisa. Depois eu volto nela. Qual é a ideia do vetor de Riemann geometricamente? Basicamente é essa aqui. Quando a gente faz toma a derivada covariante, é parecido com tomar o transporte paralelo. Eu não vou mostrar isso aqui, mas se você pega um ponto P e um ponto Q, e você primeiro faz um transporte paralelo numa direção e depois em outra, vamos dizer, direção do campo vetorial X e depois no campo vetorial Y, e você sai com um vetor V e chega de P, Q, numa certa direção, V, e você faz o mesmo Y e X, só que agora ao contrário, infinitesimalmente, o seu vetor V pode chegar em outra direção. Então o que acontece é como se você fizesse um tipo de rotação. O vetor rotaciona um em relação ao outro, dependendo do caminho que ele toma. E se a gente quiser pensar isso melhor como uma própria rotação no vetor, basta deixar um vetor parado e fazer esse vetor, né, fazer esse trajetório todo. Vai para X,
toma x, toma y, depois toma y ao contrário, toma x ao contrário, vai voltar para o mesmo lugar, só que ele pode voltar girado. Então o papel do tensor de rima é esse, é medir o quanto dois pontos P e Q, por assim dizer, duas curvas transportam um vetor, pode ser paralelamente, e há uma diferença nesse transporte tomando a curva 1 ou a curva 2. Se Riemann for nulo, tanto faz. Tanto faz se você faz por 1 ou por 2. Vai chegar da mesma forma. Se ele está paralelo aqui, ele vai... Vamos botar ele paralelo por 1, ele vai chegar uma direção, e se ele for por 2, ele vai chegar na mesma direção. Certo? Vamos tentar entender o que é um espaço plano. Boa pergunta. Estou pensando agora como é que eu vou explicar isso, até porque não sei se eu sei como definir isso. Mas a questão é a seguinte: quando a gente fala espaço euclidiano, é o espaço euclidiano, que é um exemplo de espaço plano. O que a gente está dizendo é que a gente tem uma variedade cujo a variedade, a princípio, ela não tem sistema de coordenadas, certo? Você pode usar qualquer sistema de coordenadas. E quando eu digo espaço euclidiano, eu estou dizendo que é uma variedade cuja conexão é nula em todos os pontos desse espaço. Isso define o espaço euclidiano, certo? Se a gente tem um espaço plano, porém as coordenadas são, a gente pode usar coordenadas polares, o meu gama é diferente de zero. Então não é bem um espaço euclidiano. No fim, o espaço euclidiano acaba sendo um espaço onde você usa x, y e z. Porque utilizando x, y e z, quer dizer que eu estou utilizando um sistema de coordenadas que o gama é nulo. Ou melhor, o gama sendo nulo leva um sistema de coordenadas que é o x, y e z, um sistema de coordenadas constantes. Se eu uso coordenadas polares, o gama é diferente de zero, porém o espaço ainda é plano. Ok? Então, ser plano ou não pode, tem que ser definido através de alguma forma. E essa forma é através do tensor de Riemann. É o tensor de Riemann que te diz se ele é plano ou não. Porque tanto faz se eu usar coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Num eu tenho conexão, no outro não. Porém, o tensor de Riemann em ambos vai ser zero. Então, meio que é uma tautologia. Dizer, se o tensor de Riemann é zero, o espaço é plano. Bom, mas o espaço ser plano é definido pelo tensor de Riemann ser zero. E essa definição vem do fato de que, se ela é baseada no fato de que, se o tensor de Riemann é zero, eu posso fazer uma construção de tal forma que o meu gama é zero em todos os pontos. Lembre-se que o tensor de Riemann é definido em termos do gama, certo? Então, se botar Riemann, se Riemann é zero, eu posso sempre construir um sistema de coordenadas
cujo gama, cuja conexão seja zero, certo? E aí a gente sabe que se a conexão é zero, nós estamos no espaço euclidiano. Exatamente esse é o espaço euclidiano. E o espaço euclidiano para a gente é plano, que é o que a gente vive, onde a gente usa a geometria de Euclides. Então acaba sendo uma construção, correto? Essa seria a melhor definição de espaço plano. Deixa eu pensar o que mais eu quero dizer sobre isso. Essa questão do sistema de coordenadas, ela é muito importante porque ela é muito confusa. E, por exemplo, localmente, num ponto, a gente sempre pode achar um sistema de coordenadas onde o gama, nesse ponto, é zero. Sempre, num ponto. Numa geodésica, não sei se numa curva ou numa geodésica, agora eu não me lembro. Mas pelo menos numa geodésica você também pode. Você pode estender e achar um gama numa curva que seja zero. Porém, você só consegue estender esse gama nulo em todo o espaço se o Riemann for zero, como eu acabei de falar, certo? Ou seja, a gente só consegue fazer uma construção de um sistema de coordenadas bem definido se o tensor de Riemann for zero em todo o espaço-tempo, toda a variedade. Construir um sistema de coordenadas não é simples, tá? A gente tem, vamos dizer, essas curvas aqui, essas curvas geodésicas, elas podem, se elas forem bem comportadas, elas tiverem uma solução única, elas podem definir uma coordenada, uma base coordenada numa certa direção, por exemplo, tá? Mas se elas se cruzam desse tipo, não podem. Porque fica ambíguo. Vamos dizer que aqui você diz que é o valor 1 nessa direção e aqui o 2. Nesse ponto você não sabe se é 1 ou se é 2. Certo? Então se você tem um vetor tangente nesse ponto, que é tangente às duas curvas, você não consegue resolver esse problema. Isso é uma equação diferencial que não é bem definida, porque não tem uma solução única. E essa questão de ter ou não uma solução única, de você conseguir achar soluções para um sistema, para soluções geodésicas da equação geodésica, certo? Você achar soluções bem definidas para um campo vetorial que a gente poderia usar para criar um sistema de coordenadas. Se a gente não conseguir resolver essa questão, a gente não consegue criar um sistema de coordenadas. Basicamente a ideia é essa. A prova de que se o tensor de Riemann for zero, você só consegue criar um sistema de coordenadas bem definido você só consegue criar um sistema de coordenadas bem definido na variedade toda se o tensor de Riemann for nulo. Tipo o espaço, tipo o sistema euclidiano, ou o polar também não é bem definido, certo? A prova é por aí, tem a ver com o sistema de coordenadas, tem a ver com você conseguir resolver equações diferenciais de uma forma bem definida. Eu não vou entrar nesse detalhe, como eu falei, eu não sei bem. Bom, o que eu quero que fique claro aqui é que uma variedade plana, o tensor de Riemann é nulo. O tensor de Riemann é nulo, a variedade é plana. Agora a torção, que a gente não vai utilizar na realidade geral.
A torção é diferente. Enquanto o tensor de rima te dá a curvatura do espaço, a torção te dá a informação outra. Se você faz o mesmo esquema de um ponto P e vai numa direção, depois em outra, e faz a mesma coisa ao contrário, um espaço onde tem torção, você chega em pontos diferentes. Esse quadrilátero não se fecha, mesmo de forma infinitesimal. O ponto Q e Q' não são o mesmo, ao contrário daqui. Aqui a gente vai para o mesmo ponto. O tensor gira. Aqui, além de girar pela curvatura, ele não chega no mesmo ponto. Certo? É diferente, é mais complicado. E talvez a gente fale um pouco da teoria de Einstein-Cartan, que tem torção, mas veja que a construção geométrica é diferente da questão do tensor de Riemann. Riemann vai falar um pouco sobre a rotação, e a torção vai me falar sobre a translação do sistema. Certo? Quando a variedade não tem torção, nós vamos ter a seguinte relação, né? Gama, ni, A, sigma, R, sigma, lambda, mi, ni, A, ni. Que é o que você provavelmente vai encontrar em muitos livros de gravitação, sem mencionar a torção. Você já está embutida que a derivada covariante é nula. Uma forma que também provavelmente você vai encontrar em livros mais avançados é escrever essa relação índice free, certo? Sem utilizar índices. Primeiro, o tensor de Riemann é um tensor do tipo 1, 3, né? Então ele tem um índice em cima, ele recebe um covetor, ele recebe um vetor e 3 vetores, certo? Ele é, se eu abrir Riemann, ele é o que? Ele é R, sigma, ni, mi, rho, d, rho, d, x, lambda, cross, d, x, mi, cross, d, x, ni. Então ele recebe um covetor e 3 vetores. Ele recebe, certo? Ele vai receber um covetor e 3 vetores, x, y, z. Em termos sem utilizar índice, eu vou ter que colar aqui. Essa relação aqui de cima é escrita da seguinte forma: o vetor de Riemann aplicado a 2 vetores e a um terceiro vetor, certo? Você aplica 3 vetores, o que ele vai me dar? Se eu aplicar 3 vetores, ele vai ter um índice em cima só. Então ele vai ser um vetor. Ele vai ser um vetor. Porque ele vai aplicar a um covetor. Ele é definido por derivada covariante em relação a x, derivada covariante z, menos derivada covariante y, derivada covariante z, mas tem um outro termo aqui, derivada covariante x, y, z. Isso é que está correto? Tá. Por quê? A derivada covariante de um vetor me dá um vetor.
Então a derivada covariante de um vetor me dá um vetor. Mesma coisa aqui, comutador entre dois vetores é um vetor. A derivada covariante de um vetor me dá um vetor. Então isso tudo aqui é o que? É um vetor. Ou seja, esse objeto aqui, ele vai esperar um covetor. Certo? Ele espera um covetor. Em termos de componente, ele vai ter uma componente em cima só, sigma, R, X, Y, Z, sigma. Não, nem preciso escrever em termos de componente. Ele está bem escrito assim. E aí veja bem, parece que tem uma diferença dessa fórmula para a outra que a gente escreveu. Aqui. Porque aqui é derivada, né? Aqui é derivada parcial, o R. Aqui ele já está aplicado no vetor. Certo? Aqui parece que tem um termo a mais, mas se a gente escolhe uma base coordenada, se a gente escolhe X como derrom alfa e Y como derrom beta, a comutação dos vetores na base coordenada é zero. Então esse termo vai embora. Eu escrevi dessa fórmula aqui porque muitas vezes os livros colocam essa fórmula e fica a dúvida: ah, mas esse termo aqui, se eu tenho gama x, gama y, menos, vamos escrever assim, gama y, aplicado a z igual ao r, x, y, aplicado a z, né? Isso aqui é uma forma de escrever. Isso aqui é o que? Isso é o Riemann aplicado a três vetores: x, y, z. Certo? Porém, sobra um termo: mais nabla x, y, z. Esse termo parece que está a mais, porque a gente acaba se acostumando só a essa derivada. Mas precisa desse termo para quando eu abrir em componente bater exatamente com a minha definição do Riemann em coordenadas. Esse termo aqui é necessário. Agora, se eu escolho, é meio complicado porque eu estou dizendo coordenadas de uma forma meio arbitrária. Se eu escolho uma base coordenada, esse termo desaparece. Porque não necessariamente uma base é coordenada. Nem toda base é coordenada. Nem toda base que a gente escolhe vai ser do tipo derrom de x. Vai ser gerada pelo meu sistema de coordenadas. Se eu tenho um sistema de coordenadas x, mi, eu tenho naturalmente uma base de coordenadas dx, mi. Mas não necessariamente eu preciso usar essa base. Certo? Eu posso usar uma combinação. Por exemplo, o meu vetor unitário na direção... para definir uma base eu preciso de n vetores. Num espaço linearmente independente, num espaço vetorial de dimensão n. Então, eu posso escolher, por exemplo, E1 como derrom x e E2 como derrom y, se eu estou no espaço de duas dimensões e eu escolho coordenadas x, y. Porém, eu posso escolher x, ddy, aí eu tenho que ver se eles são linearmente independentes, e a outra cy, ddx, não sei se eu posso escolher isso. Mas a princípio isso é uma base não coordenada, porque minha base não é mais simplesmente
o meu sistema de coordenadas DROM-X, certo? Ele pode ser uma combinação, pode ser algo do tipo -y DROM-X, certo? E aí o comutador, esse comutador aqui, ele não dá zero. E aí, se eu quero calcular o tensor de Riemann nessa base, eu tenho que levar em conta esse termo. Bom, já foram 25 minutos, falei muito. Vamos continuar na próxima aula. Um abraço.